Sejam muito bem-vindas à nossa live e o tema de hoje é como driblar a falta de tempo na produção de conteúdo para o Instagram. Percebi aí nos últimos dias que a questão do tempo é algo que pega muito para vocês, né? Falta de tempo para produzir conteúdo e tudo mais, e esse vai ser o nosso tema. E hoje a gente vai ter aí uma convidada super especial, que é a Bruna Alice, que é especialista em planejamento pessoal. Oi, oi! Oi, tudo bom? Então, novamente, para quem está entrando aqui agora, né? Hoje eu estou aqui com a Bruna. A Bruna é expert aí em planejamento pessoal. Convidei ela para essa live de hoje, né? Com o tema Como driblar a falta de tempo para a produção de conteúdo no Instagram. Porque, Bruna, estava aí, né? Trocando uma ideia com as meninas aqui do perfil e rolou super aí, né? Ai, nossa, tenho dificuldade para planejar, falta tempo. Nem estou fazendo planejamento porque não tenho tempo. Então, pensei, cara, eu acho que a gente precisa falar sobre isso aqui no Instagram, né? Com certeza. Bom, e queria pedir para você se apresentar primeiro, contar um pouquinho aí pro pessoal quem você é, sua experiência, com o que você trabalha. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa parceria maravilhosa. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Alice. Eu sou estudante de engenharia de produção e eu trabalho em uma multinacional na área da qualidade, no off, e no online eu sou consultora de planejamento pessoal e produtividade. O meu objetivo é ajudar todos do time, que é como carinhosamente eu chamo meus seguidores, a terem tempo de sobra para construir uma rotina que traga para a gente ótimos resultados, mas sem tirar a gente do nosso equilíbrio. No meu Insta, vocês vão encontrar um pouco de tudo sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu falo sobre metas, planejamento, leitura, hábitos, tudo aquilo que eu acho essencial para a gente construir essa vida com equilíbrio e resultados. Eu também foco bastante na gestão do tempo, porque eu acho que é uma parte fundamental para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer sem perder o equilíbrio. Então, esse aqui é um pouquinho sobre mim. Apresenta também, se apresenta aí também, Laís, para os meus seguidores. Sim. Olha, Bruno, vou te dizer, o que você traz, né, de ter esse tempo de sobra é o que todo mundo quer, né? Sim. As pessoas vivem querendo ter dia com 25 horas, 26 horas. Então, acho que a gente vai ter muito que aprender aqui para otimizar o tempo. Muito bom. Com certeza. Bom, gente, para quem veio aí do Instagram da Bruna, muito prazer, sou a Laís Brandão. Eu sou analista de perfil aqui no Instagram. Eu também tenho ali, faço isso concomitantemente com o off. Então, no off eu trabalho aí com desenvolvimento de produtos digitais. E aqui no Instagram trabalho como analista de perfil e a minha missão é guiar vocês, mulheres, infoprodutoras, prestadoras de serviço, a construírem um perfil atrativo e que conecte com a audiência. Porque eu tenho um pilar que é muito importante aqui, que eu trago, na verdade, da minha experiência, né, na educação, que é a questão da gente estar preocupado com o aprendizado das pessoas que nos acompanham. Então, o Instagram não é só aqui para a gente chegar e falar algumas coisinhas, vomitar conteúdo e tudo mais. Então, além de ter um Instagram atrativo, que é a gente conseguir ali olhar aquele perfil e as pessoas terem vontade de ficar naquele perfil, também tem um ponto da conexão, de você realmente conseguir ajudar outras pessoas a aprenderem, com isso elas se conectam com você e elas decidem ficar ali te acompanhando e aprendendo com você e futuramente comprar. Então, essa é a minha missão aqui no Instagram. E junto a isso, né, além de trazer a questão do perfil atrativo, eu abordo outros conteúdos aí voltados ao desenvolvimento pessoal, também essa questão da produção de conteúdo. Então, vira e mexe, eu estou falando aí, né, com minhas seguidoras e clientes sobre planejamento, sobre produção. Então, acho que essa vai ser uma live muito rica aqui, que a gente vai trocar muita ideia sobre o assunto. Tá bom? E aí, para começar, Bruno, eu queria te perguntar como que você mergulhou nesse mundo do planejamento? Como que foi para você? Você, né, cursa aí uma faculdade, você já faz estágio em outra, e aqui você está fazendo, tá no seu Instagram como essa guia aí, né, do planejamento pessoal. Como que foi para você entrar nesse mundo? E por que que você tá no mundo do planejamento pessoal? Bom, eu sempre gostei muito de me organizar e me planejar para eu conseguir dar conta de tudo, ou pelo menos de bastante coisa. Mas foi durante a pandemia que eu me aprofundei no estudo do planejamento em si. Porque no início da pandemia eu era 100% universitária e a minha faculdade simplesmente parou por tempo indeterminado. Foi uma época bastante desafiadora para todo mundo, eu tenho certeza. E para mim foi assim um caos. Porque eu mudei totalmente minha rotina, eu estava 100% ociosa.
Ou seja, muito tempo para pensar e assim, foi caótico para mim. Com isso, a minha ansiedade piorou demais e eu me sentia muito angustiada. E foi nessa época que eu comecei a procurar coisas assim para preencher o meu tempo, para fazer eu me sentir melhor. E quando eu recebi diversas recomendações para criar uma rotina, todo mundo falava, Bru, cria uma rotina, você tá precisando de uma rotina, você vai se sentir melhor. O meu namorado falou tanto sobre isso, mas tanto, até ele me convencer a criar uma rotina. Quando eu criei essa rotina, eu me senti muito melhor. Foi assim, muito louco. Mudou assim da água para o vinho. E como eu tinha tempo de sobra, eu comecei a estudar mais e mais sobre rotina, sobre planejamento e dividir todo esse processo aqui no Insta. Acontece que foi uma jornada assim tão incrível que eu me apaixonei pelo assunto de rotina e planejamento e estudos. E eu nunca mais parei de dedicar o meu tempo a isso e a dividir tudo isso aqui no Insta. Quando eu comecei a enxergar o meu Insta como um negócio mesmo, foi no final de 2021, que foi quando a vida estava voltando um pouquinho mais ao normal, né? Que foi quando eu entrei para Comu, que é onde eu conheci a Laís, né? Que eu me Sim. apaixonei pelo trabalho dela também, que a gente começou a fazer essa parceria. Então, essa aí é um pouquinho sobre a minha história. Legal, muito bom, né? Como que um momento assim difícil, né, para todo mundo, te deu esse gancho aí para você começar a ser mais organizado e ter uma rotina. E falando em rotina, eu gosto de rotina e não gosto. Vou tentar explicar, mas como isso se relaciona, né? Para quem acredita em signos, eu não sei se eu acredito tanto assim também, mas eu adoro o tema. Eu sou aquariana com ascendente em virgem. Então, assim, eu tenho aquela coisa do espírito livre da aquariana, mas o meu ascendente em virgem também me pega muito, essa questão da organização, da rotina. Então, eu fico ali meio que tentando equilibrar, né, essas duas coisas. E eu Sim. realmente vejo que eu tenho esses dois pontos. Então, assim, por exemplo, se você me perguntar, né, o que você gosta de trabalhar? Com uma rotina mais monótona ou atividades diversas? Eu gosto mais de atividades diversas, né? Não que não seja ali todo dia. Mas eu gosto que o meu dia a dia, ele tem ali uma rotina pré-definida. E desde assim que eu fui para a faculdade, eu comecei a me envolver em várias coisas, várias, além da faculdade, né? Então, e aí eu comecei a ver como que realmente o planejamento era importante, para eu começar ali a dar conta de tudo, né? Porque eu realmente fazia muita coisa, assim, queria abraçar o mundo enquanto eu estava lá. E acabou que a minha vida profissional foi sendo assim também. Então, sempre envolvida com muitas coisas. Agora, por exemplo, né, como eu comentei, tenho aqui no off um trabalho, concilio isso aqui com o on. Então, se eu não tiver uma rotina ali minimamente planejada, as coisas dão uma desandada por aqui. E eu vejo isso assim nitidamente em algumas coisas. Então, por exemplo, hoje, né, eu foco, tem um momento de off de 9 às 6, e aí tenho ali a hora do almoço, ali 1 hora e meia para eu poder almoçar, descansar e tal. E aí eu sei o que eu vou fazer exatamente antes das 9 e depois das 6 também. Então, assim, recentemente, né, eu comecei a compartilhar aí, tem umas 3 semanas, que eu decidi começar a correr de manhã, né, de madrugada. E aí, né, por volta de 5h20 ainda tá de noite, né, ainda é de madrugada. Sim. E aí, é isso, né, levanto, aí eu chego em casa, tomo meu café da manhã, faço alguns stories, converso um pouco com o pessoal, estudo, trabalho, foco o dia inteiro. Na hora do almoço eu também faço mais alguns stories. Depois, no fim da noite, também tem algumas rotinas. E aí, quando, por exemplo, eu não consigo ir correr de manhã, eu já sinto que isso dá uma desestabilizada, porque a minha rotina saiu um pouco. Mas eu sei o que eu tenho que fazer logo em seguida. Então, o meu desafio beleza, eu não consegui fazer isso, eu sei que eu posso continuar fazendo. Eu acho que isso talvez seja até um pilar do planejamento, né? O legal da rotina, assim, eu gostei muito dessa abordagem que você trouxe, porque muitas vezes a gente confunde que rotina é a gente fazer a mesma coisa todos os dias. E não é, porque isso é a maior chatice do mundo. Você acordar e você saber exatamente o que você vai fazer, tipo assim, não tem sentido nenhum. Pra mim, a rotina é exatamente isso que você falou. De assim, eu, por exemplo, eu durmo e acordo no mesmo horário. A sua corrida, que você falou que né, você sente muita falta quando você não faz, pra mim é yoga. Eu faço yoga todo dia quando eu volto do estágio e assim, quando eu não faço, muda assim totalmente. Hoje, por exemplo, eu não fiz. Eu tava num dia muito preguiçoso, eu segui num dia muito preguiçoso, porque uma pequena mudança muda tudo, sabe? Então essa questão da rotina é bem legal, porque é meio como se fosse um norte, sabe? Então a gente não precisa pensar muito
Ai, o que que eu faço agora? Nossa, são pequenas coisas assim que mudam totalmente. Igual você falou, por exemplo, você sabe que você vai acordar, por exemplo, e você vai correr. Você sabe que até as 9 você vai fazer alguma coisa, né? Outra coisa, porque das 9 às 6, daí você vai trabalhar no off. Então, isso são, né, gatilhos de rotina que já ajudam demais, sabe? Muitas vezes a Sim. gente se prende eu não tenho rotina. Porque eu faço coisas diferentes todos os dias. Mas, tipo, se você tem mínimos padrões que você segue, já ajuda demais, assim, a gente manter a energia, assim, é incrível, assim. Sim. Quem faz vê a diferença, porque é muito bom, assim, vale muito a pena. Não, isso me afeta em tudo. Quando eu tô assim, conseguindo seguir de fato a rotina, nossa, eu sinto que eu sou a pessoa que vou conquistar tudo, assim, conquistar o mundo, porque a minha rotina tá funcionando, Sim. meu planejamento tá funcionando. Aí quando já o negócio tá meio desandado, às vezes não tô tão legal, alguma coisa tá afetando, já é meio que ali, "Ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida?" Sim. Então, assim, isso afeta demais, né? Então, realmente ter ali um planejamento e assim, eu não acho que eu seja a pessoa mais planejadinha, assim, aquela coisa tudo anotado, eu vejo que você sempre está postando ali, né, as coisas anotadas na sua Aham. agenda. É, eu busco me organizar de maneira geral, assim, né? Então, eu já fui muito do papel, da agenda do papel. Hoje eu tô mais com o Google Agenda, hoje é Uhum. o que eu mais uso, então coloco ali os meus blocos, uso bastante o Notion também, ali de alguma maneira eu consigo me organizar. Então, assim, eu não sou aquela pessoa mais planejada do mundo. Eu eventualmente me vejo assim em situações em que, tipo, tô ali com uma coisa, alguma coisa em cima da hora, ou algo não tão planejado que eu preciso improvisar. Mas eu também lido bem com o improviso. Então, assim, eu acho que entra muito essa questão do autoconhecimento, porque eu acho que muita gente fica aí nessa pira, né? Tipo, ai, planejar, precisa. Eu vou colocar todos os meus passos, vou colocar ali até o horário que eu vou escovar o dente, e fazer nos mínimos detalhes. Eu acho que não seja bem por É, aí, não, né? Mas, assim, comigo não funcionaria. não. Então, assim, eu sei que às vezes eu vou improvisar e eu me dou bem no improviso, mas minimamente, de maneira geral, eu gosto de deixar ali os meus blocos definidos, que foi o que eu te falei, né? Ah, de 6 às 9 eu faço esse tipo de atividade, de 9 às 6 eu faço isso, depois das 6 isso. Então, assim, essa coisa mais ampla, e aí com isso eu sei que eu vou conseguindo me organizar no dia a dia, né? Sim, muito, muito legal. Eu faço mais ou menos a mesma coisa. Como você me acompanha, que você sabe, né? Eu faço mais detalhado, eu gosto de anotar bastante, porque pra mim, o anotar, a principal diferença é que assim, ó, quando eu anoto e eu faço negócio, eu dou um check naquela atividade, eu me sinto assim super poderosa, não sei explicar, é uma sensação muito Sim. boa. Então, de ter anotado pra eu poder, às vezes eu juro, tipo, eu fiz alguma coisa incrível a manhã toda, só que não tava no meu planejamento. Eu anoto só pra eu poder riscar, porque senão parece que eu não fiz nada a manhã inteira, sabe? Eu fiquei à toa. Tipo Boa. assim, manhã super movimentada e parece que eu não fiz nada só porque eu não dei check na atividade. Então, isso é uma coisa que me motiva bastante, assim, sabe? De seguir o planejamento. Eu gosto bastante. Legal, daquela sensação de dever cumprido, né? De missão Sim, cumprida. Quero é até muito bom. saber de quem está assistindo a gente aí. Vocês também são da pessoa que quer dar o cheque na tarefa, ou não, não anota nada, vou fazendo e tudo bem. Comentem aí, respondam aí. Se vocês também são como a Bruna, que gosta de ver as coisas ticadas ali para sentir que deu certo. E aí, avançando um pouco mais aqui, Bruna, a gente está falando, né, da parte do planejamento, só que existe um grande problema que eu já me vi cair nesse problema muitas vezes, que é tipo, eu vou sentar, vou fazer um grande planejamento, fiz um planejamento lindo, e depois, o que vem depois do planejamento? A gente precisa colocar em prática, né? Porque o planejamento por si só, ele não diz nada, né? Não faz a gente fazer nada. Então não adianta só fazer um lindo planejamento, a gente precisa também executar. E aí, o que que você recomenda, o que que você traz, assim, para que a gente, as pessoas consigam de fato planejar e executar? Quais são as etapas? O que que você orienta aí na sua consultoria, no seu perfil, para ajudar as pessoas a planejar, mas também a chegar ali à execução? Olha, eu separo basicamente em 3 etapas para a gente conseguir fazer um bom planejamento e uma boa execução. Então, primeiro vem as metas, depois o planejamento em si e depois a execução. Na parte das metas, é sobre você saber aonde você quer chegar. Então, quais os projetos você quer tirar do papel e principalmente saber o porquê. Então, por que que você está fazendo aquilo? Essa primeira etapa dá pra gente a direção da onde a gente vai seguir, né? Tem uma citação muito famosa de Alice no País das Maravilhas, que acho que muita gente já ouviu,
ilustra bem essa primeira etapa. A Alice, ela tá perdida e ela pergunta pro gato para onde que vai a estrada. E o gato responde: para onde que você quer ir? Ela não sabe dizer. E daí ele responde: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O planejamento, ele só é efetivo quando a gente sabe por que que a gente está fazendo ele. Então, aonde que a gente está querendo chegar, qual que é o propósito. O planejamento, ele dá o caminho para a gente chegar lá. Mas a gente tem que saber onde é lá. Então, essa é a primeira etapa, a gente entender por que que a gente está se planejando, o que que a gente quer colocar ali no nosso planejamento. Por exemplo, a gente às vezes tá faltando tempo. Tá faltando tempo para quê? Ah, para produzir conteúdo. Mas por que você quer produzir conteúdo? Ah, eu quero produzir conteúdo porque eu quero sair do off, eu quero trabalhar no on, eu quero ter liberdade de tempo, liberdade geográfica. Legal, a gente tá entendendo aqui, ó, as metas. Então, tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê. A partir do momento que a gente tem um porquê, a gente consegue começar a se planejar de uma maneira mais efetiva. Daí a gente vem para o planejamento em si, que também é uma parte muito importante, porque às vezes as pessoas acham que fizeram um planejamento maravilhoso, mas na verdade não está maravilhoso. A gente não consegue seguir depois porque não está maravilhoso. A gente olha, nossa, 15 tarefas no dia que você não vai conseguir fazer, porque você colocou muito mais tarefa do que qualquer pessoa daria conta. Você pensa na pessoa mais produtiva do mundo, ela não daria conta. Por que que a gente acha que a gente vai conseguir dar conta, sabe? Aí, de repente, assim, você, não planejo nada. Tá, mas agora eu vou começar a planejar e eu vou colocar um monte de tarefa. A pessoa vai de um extremo pro outro, né? E não vai dar planejar, mas, tipo, exato. E daí não vai dar certo e a pessoa vai falar: ai, não, planejamento não é pra mim. E daí desiste e volta a fazer como antes. Então tem que ter isso de começar aos poucos, sabe? Ah, vou começar planejando uma coisinha aqui, outra ali. Eu fiz uma enquete esses dias perguntando qual que era a maior dificuldade das pessoas em relação à organização pessoal e gestão do tempo. E muita gente falou para mim sobre seguir o planejamento e também falou sobre a quantidade de imprevistos que surge. Muitas vezes surge tanto imprevisto que a gente não consegue seguir o planejamento. E aí que vem essa questão de ser realista, de pensar assim, ó. Se eu sei que na minha vida surge um monte de imprevisto, então eu vou deixar um tempo grande no meu dia sem planejar nada para absorver esses imprevistos. Porque se eu coloco tarefa o dia inteiro, não vou conseguir dar conta, porque o imprevisto vai acontecer. É uma coisa que dá pra gente saber, sabe? Mas muitas vezes a gente acha que, não, foi só aquele dia, mas acontece todo dia, sabe? Então é uma coisa um pouco complicada. Mas... Tem até te complementando nesse ponto, tem até aquela matriz, né, do urgente versus importante, que lá tem realmente um bloco para a gente incluir as coisas ali de imprevisto. Que, na verdade, até o que o autor traz, né, o ideal é que a gente tente eliminar, né, esse ponto ali de imprevisto e tudo mais. Quanto menos imprevistos a gente tiver no nosso dia a dia, melhor. Mas, assim, a gente precisa saber que vai acontecer, né? Tem muita coisa que não está no nosso alcance e que vai surgir. Se a gente não deixar tempo para isso, aí realmente a gente começa a se sentir mal, né? Porque, tipo, eu planejei minimamente aí todos os detalhes da minha agenda e aí aconteceu um imprevisto e eu não consegui fazer. Quando a gente volta nessa parte, voltando no gancho dos imprevistos, né? O que acontece muito quando a gente não consegue seguir o planejamento é que o que fica para trás são exatamente as nossas metas, os nossos projetos, porque as coisas do dia a dia a gente tem que dar conta. Então, assim, você, sei lá, tem que ir no médico se você tá doente, você tem que, sei lá, comer, dormir, tem coisa que você tem que fazer do seu trabalho, por exemplo, do meu estágio, tem coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir pro estágio todo dia, independente se meus projetos são ou não, eu vou pro estágio. E a gente acaba deixando essa outra parte de lado. Então, voltando aqui na etapa do planejamento, além disso dele ser realista, é legal a gente entender no planejamento aonde a gente tá e aonde a gente quer chegar, porque o planejamento ele vai traçar o plano para a gente conseguir fazer isso. E a melhor forma de a gente conseguir fazer isso é a gente pensar no macro e diminuindo cada vez mais. Então, vamos supor, por exemplo, que eu quero ser uma empresária de sucesso no ramo do marketing. Esse é o macro, beleza, é o que eu quero, esse é meu sonho, minha meta, eu quero isso. Aí a gente vai diminuindo. Então, daqui 5 anos, como que eu me vejo? Exemplo, eu me vejo trabalhando só com o Instagram, não tô mais trabalhando no off. Eu quero estar lucrando 10 mil por mês, aleatório o número, mas é o que eu quero. E com liberdade de tempo, daqui 5 anos. Legal, pensei daqui 5 anos. Então, o que eu posso fazer esse ano para eu me aproximar dessa meta? Eu posso, por exemplo,
exemplo, eu posso ler X livros do assunto, né, de marketing, eu posso criar um infoproduto, eu posso tentar vender o meu infoproduto e eu tenho uma meta de faturar 10 mil durante o ano todo com esse infoproduto. Legal, então essas são as metas do ano. Com essas metas do ano, então, eu penso no mês. Então, tá vendo? A gente começou lá, o que eu quero, 5 anos, 1 ano. Daí no mês, o que eu quero fazer no mês? Esse mês, por exemplo, eu vou ter que ler um livro e estruturar meu infoproduto. Então, ó, já são tarefas mais executáveis. A gente chegou lá e estamos chegando. Aí a gente vem para nossa semana, que é o principal, porque é na semana que a gente de fato executa. Então, para quem me acompanha sabe que eu faço planejamento semanal e é exatamente aqui que está a grande questão, da gente conseguir transformar aquilo que a gente quer em atividades que a gente consegue executar, que daí a gente vai ir para a etapa de execução. Então, vamos supor que essa semana, para eu conseguir tudo isso daí, eu quero ler X páginas do livro, eu quero estudar, fazer um curso sobre o tema do meu infoproduto, eu quero fazer pesquisa de mercado sobre o infoproduto e preciso fazer o conteúdo do Instagram que eu vou postar na semana que vem. Então, são tarefas mais executáveis. Quando a gente faz isso, fica mais fácil a gente chegar daí na etapa de execução de fato, quando a gente vai executar. Então, a etapa de execução nada mais é do que seguir o planejamento que você já fez antes. Então, como eu disse, eu todo domingo planejo a minha semana para durante a semana eu conseguir seguir isso. E por que eu planejo? Porque assim eu consigo adicionar na semana esses objetivos, esses projetos. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas que produzem conteúdo, a maioria também trabalha no off normalmente, não só trabalha aqui no Instagram. Daí a gente acaba sendo consumida pelo trabalho no off, pela vida pessoal, relacionamentos. E acaba que a produção de conteúdo, o estudo, o que a gente devia se dedicar aqui, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não está se planejando para dar prioridade para isso. Então, essa semana, por exemplo, vou dar um exemplo do meu planejamento essa semana, né? Eu tinha colocado que eu precisava produzir o conteúdo da semana que vem no Instagram. Eu já produzi, porque a gente já tá quinta, né? Então, eu já produzi. Eu também estou continuando com a execução de um novo projeto que eu vou lançar no final do ano, que vai ser um planner. Então, eu estou estruturando todo ele. Era uma atividade dessa semana. Além disso, eu também coloco as demandas do dia a dia. Então, não são só os projetos. A gente precisa saber que tem as demandas do dia a dia. Então, eu coloco meu estágio, meu TCC que eu tô fazendo, o Dia dos Namorados, por exemplo, que foi essa semana. Então, tem que estar tudo ali. Porque senão você coloca, vou produzir conteúdo. Mas é Dia dos Namorados, eu namoro. Eu não vou produzir conteúdo. Eu vou, provavelmente, vai surgir alguma coisa que eu querer fazer com meu namorado. E daí atrapalhou tudo. Mas por quê? Porque o planejamento não estava realista. Tipo, era óbvio que você não ia conseguir produzir o conteúdo. Então, isso que é legal do planejamento, que a gente consegue visualizar isso. Então, quando a gente faz o planejamento bem feito, de uma forma realista, fica mais fácil a gente conseguir executar. E um ponto aqui sobre, só para aproveitar esse gancho, né, que você falou, eu acho que até entra esse erro, né, das pessoas não considerarem as tarefas, né, as atividades do dia a dia, e aí, por isso, né, tentarem preencher a sua agenda com várias coisas, e aí acabar se frustrando, né? Porque tem tanta coisa ali, tem outras atividades que eu sei que eu tenho que fazer, e aí com isso, por exemplo, eu não consigo dar foco à minha produção de conteúdo, como você disse. E eu acho que a gente vai falar mais, né, sobre planejamento para o Instagram, mas também um outro erro que, né, de quem está aqui produzindo conteúdo é achar que precisa ficar muito, muito, muito tempo produzindo conteúdo também. E não é esse o ponto. Porque todo mundo vive, né? Mesmo que, tipo, eu só trabalho na internet. A gente tem trabalho para fazer também, né? Tem os serviços para prestar, as consultorias, os cursos, enfim, né? Então, logo a gente entra nesse ponto, mas também tem isso, né? A importância de saber colocar o conteúdo no seu lugar e entender que, tipo, também não é para consumir a maior parte do tempo. Mas precisa estar planejado para você, de fato, conseguir realizar e fazer o conteúdo, né? Com certeza. Uma parte legal disso é que a gente consegue, quando a gente consegue se planejar, a gente consegue visualizar a gente fazendo de fato aos poucos. Que, por exemplo, uma coisa que eu percebo também, eu percebi essa dificuldade em mim há uns tempos atrás, eu comecei a me organizar melhor e percebi que melhorou bastante. Em relação a, por exemplo, eu quero fazer um infoproduto. Legal, né? Que faz parte do trabalho aqui na internet. Mas, fazer um infoproduto. Hoje eu vou sentar para fazer um infoproduto. O que você vai fazer? Tipo, fazer é uma coisa tão vaga. Eu não sei o que eu vou fazer.
Então, o legal do planejamento, aquela coisa que eu falei dele ser realista, é a gente conseguir transformar o que a gente quer de fato fazer em atividades factíveis. Então, por exemplo, eu não vou produzir conteúdo, eu vou produzir 3 posts, sei lá, 3 posts de Muito bom. carrossel. Eu vou gravar 2 reels. Produzir conteúdo é muito, assim, abrangente, daí você senta e fica, tá, mas o que é produzir conteúdo? Eu não sei o Já que é um eu negócio faço. que pega, né? Você fala, produção de conteúdo. As pessoas já, mas eu preciso produzir, não sei como produzir. Realmente, né? É um negócio que. Aí se você chegar, tá, mas o que que é produzir conteúdo pra você, né? Realmente é um negócio que é até abstrato e aí dificulta a execução mesmo. Excelente ponto. Exatamente. Então, acho que seria mais isso, sabe? A gente conseguir fazer um planejamento realista, porque quando ele é realista, a gente consegue executar. Então, ele tem que ser realista em relação à quantidade de coisas que a gente coloca nele e em relação ao que a gente coloca nele. Então, produzir conteúdo é uma péssima atividade para você colocar no seu planejamento. Uma boa atividade Sim. é produzir 3 posts. Essa é uma boa atividade que você consegue de fato executar, entendeu? Sim. Pô, muito legal. Acho que é super importante. Quem tá aqui, anota aí, hein? Anota isso que a Bruna trouxe, que é super importante, vai clarear ainda mais a ideia. Inclusive, quando você fala isso, né? Ah, não, vou produzir 3 posts, produzir 3 reels. Automaticamente, na minha cabeça, isso já clareia muito mais. Inclusive, já vem até, tipo, exemplos, ideias. Então, realmente, se você só colocar ali produzir conteúdo, você vai ficar, tá, mas quantos, quais, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer. Aí você vai sentar, vai olhar para o seu computador, vai olhar para o seu Canva, para o seu, enfim, Word, onde você anota e você vai ficar, tá, mas o que que eu tenho que fazer aqui agora? E assim como o exemplo do infoproduto que você disse, vou fazer um infoproduto. Pô, isso é muito amplo. Então tem que ser realmente específico, né? Para você saber exatamente o que você quer fazer. Eu acho que realmente esse é um dos principais segredos aí da execução. Que não é um segredo, mas eu acho que muita gente não lembra, não sabe, não se dá conta que, tipo, ela precisa saber exatamente o que ela precisa fazer. E aí, muita gente acaba errando até, inclusive, no primeiro passo que você trouxe, que é ali das metas, porque tem isso também, né? A gente tem que saber exatamente como escrever uma meta. Porque se a gente só coloca, nossa, esse mês a minha meta é produzir 20 conteúdos. Tá, e aí? Quais? Por quê? Então, ainda por que que você está produzindo esse conteúdo que você está dizendo aí que você vai produzir? Você sabe por quê? Tem um objetivo por trás disso? Eu, por muito tempo, e eu até contei um pouco dessa história aí nos meus stories ontem ou anteontem, como eu comecei a produzir conteúdo. Eu estava ali trabalhando, vivendo a minha vida normal, vida comum de qualquer pessoa, trabalhando no off, usando o Instagram só para consumir ou postar coisas aleatórias, pensando nos meus próximos passos de carreira, até que eu vi alguém falando do digital. Aí eu falei, nossa, interessante isso, deixa eu saber mais. Aí eu vi lá, nossa, tudo que o digital pode oferecer, o que trabalhar no Instagram pode fazer por você e tal. Eu falei, tá, eu quero fazer parte disso, eu quero ser também uma infoprodutora, quero ganhar aí mais do que eu ganho, vou começar. E aí, comecei, né? Simplesmente só comecei a criar conteúdo. E aí, quando eu comecei, era bem aleatório, porque eu não sabia exatamente o que estava por trás, né? Na época eu era professora de ensino médio na escola pública. Aí eu falei, trabalho com educação, vou começar a falar sobre educação, que é algo que eu estou vivendo. Aí eu saí da escola, fui para trabalhar numa outra empresa. Aí eu gostava muito do tema autoliderança, comecei a falar de autoliderança. Aí, de repente, eu estou trabalhando com soft skills, comecei a falar sobre soft skills. Aí eu fiz o meu MBA, né, minha pós em psicologia positiva, neurociências, comecei a falar sobre isso. Então, assim, porque eu realmente ainda não tinha entendido ali o Instagram ainda como meu negócio. É óbvio que é importante a gente começar de algum lugar. Então, também, assim, se você está começando agora, não fica aí se cobrando extremamente, tipo, ai meu Deus, tô começando, tô fazendo tudo errado. A gente precisa começar de algum lugar. Mas, à medida que a gente vai, né, seguindo, né, caminhando, tudo mais, a gente vai se encontrando. Então, assim, eu comecei em 2019, em 2020, 2021, eu já estava ali um pouco mais antenada no que era a produção de conteúdo, para que servia. 2022 que de fato eu entendi. Ok, entendi que tudo precisa ter objetivo, não é só sair falando o que eu quero falar, porque é legal, é um assunto legal. Então, sempre que a gente está ali, né, parar para sentar um conteúdo, para produzir conteúdo, é importante saber por que que eu estou fazendo isso. E aí, no macro, né, por exemplo, qual é o meu objetivo do mês? O meu objetivo do mês é conseguir mais seguidores. O meu objetivo do mês é vender alguma coisa.
mas também no micro, né? No próprio conteúdo. Então, tipo, quando você vai sentar para criar um conteúdo, você sabe por que que as pessoas, o que que você quer que as pessoas façam naquele conteúdo? Ah, você quer que ela salve, você quer que ela compartilhe, você quer que ela comente. E por quê também, né? Se a pessoa salvar, por que que isso vai ser bom para você? Por quê? Então, quando você fala dessa questão das metas no planejamento geral, mas vindo aqui já, né, pro Instagram, entra até isso. Então, se você não souber, né, por que que você está produzindo aquele conteúdo, seja no macro, pensando no mês, ou seja ali em cada conteúdo, aí os próximos passos eles já vão ficar prejudicados também, porque vai só fazer e não vai ver resultado a partir daquilo, né? Nossa, eu posso falar assim de experiência própria que faz pouco tempo que virou pra mim essa chave na cabeça sobre produzir Sim. coisas com propósito. Tipo, porque antes eu sempre pensava, ah, preciso produzir. E daí eu produzia umas coisas, tipo assim, não é que o conteúdo era ruim, era bom, só que não tinha sentido nenhum, não tinha nexo. Um dia eu tava falando de meta, outro dia eu tava falando de planejamento, outro dia eu tava falando de leitura. E por quê? Sei lá, porque eu precisava produzir conteúdo. Me falaram que eu precisava postar alguma coisa ali. Sim. E eu tava postando, sabe? Então, assim, quando a gente começa a entender isso, né? Que tem que ter um propósito, muda tudo. E mesmo eu sendo, assim, do planejamento às vezes no Instagram ficava meio nebuloso, assim, sabe? Porque é tão estratégico, né? Você tem que pensar tanto em tudo que às vezes eu ficava um pouco perdida, assim, faz muito pouco tempo, digamos que assim, do final do ano pra cá que eu comecei a realmente focar isso de maneira estratégica, sabe? É um ponto muito importante, assim. E, né, todo mundo começa de algum lugar. Pode ser que hoje você não esteja fazendo, né? Quem tá assistindo aqui, a gente não esteja ainda fazendo de forma estratégica. E tudo bem, sabe? Eu fui crescendo meu perfil sem ser assim tão de forma estratégica. Mas quanto mais a gente faz de forma estratégica, vai melhorando, né? Então a gente vai fazendo e Sim. aprendendo também. Não precisa ter essa super cobrança de, nossa, não tá perfeito. Não tá perfeito, mas tudo bem, a gente vai melhorando. Sim. Tem que começar de algum jeito, né? Porque muita gente acaba procrastinando o início porque não sabe fazer certo. E, gente, muita coisa a gente aprende na prática. Sim. É fazendo, é analisando, é entendendo o movimento e junto com a teoria, claro, né? Então, ali na prática, junto com a teoria. Então, precisa começar. Ah, ainda não sei, de fato, como colocar objetivos, para que serve cada conteúdo. Vai treinando, vai tentando, porque é o seu momento de errar, é o início mesmo. E aí, depois você vai aprimorando. E aí, entrando aqui já, né, um pouco do planejamento para o Instagram e para ajudar, né, quem está aqui a, de fato, driblar o tempo, né? Porque, lembrando, eu falei aqui no início e vou comentar de novo. Uma das principais questões aqui que eu vi nos últimos dias no meu perfil é a falta de tempo, a dificuldade de ter tempo para criar conteúdo e, às vezes, tipo assim, ter tempo para planejar, na verdade. Então, uma coisa que eu vi é que muita gente está até pecando no planejamento. Então, não está conseguindo nem planejar e nem executar. Então, tanto aqui na vida, mas quando a gente está falando de conteúdo também, essa primeira etapa é o planejamento. E aí, como você falou, a primeira etapa é, de fato, você definir os objetivos. Então, eu estou agora no meu perfil, eu criei um perfil novo. Então, eu vim de um perfil ali que tinha em torno, acho que, de 1.200 pessoas, 1.300, e abri esse aqui, tem 3 meses. Então, hoje, o meu foco está sendo crescer a minha audiência, ao mesmo tempo, né, já fazer vendas aqui nesse perfil, mas, assim, o grande objetivo é crescer a audiência. Então, quando eu começo a criar os meus conteúdos, muitos deles estão direcionados a isso, né? A eu promover ações para que eu consiga crescer a minha audiência. Então, meu primeiro passo para poder me planejar para criar os conteúdos é eu entender o que eu quero naquele mês e o que eu quero com cada conteúdo. Então, sabendo desses objetivos, a gente já pode ir para o próximo passo, que, como a Bruna falou, que é o passo do planejamento mesmo, que é aí quando a gente vai sentar para planejar. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu me planejo, e aí eu queria te ouvir depois também, para saber como que você faz aí a sua organização, seu planejamento e como que você lida com o tempo. No meu caso, eu encontrei hoje a maneira que funciona para mim. E eu sei que ela não vai ser para sempre, e eu sei que ela até dá para melhorar. Mas o que hoje tem funcionado para mim, né? Primeiro, olhar para o macro, olhar para o mês, né? Então, dividir o mês em 30 dias. Primeiro, definir, eu vou ter conteúdo todos os dias? Vai ser os 30 dias? Ou, sei lá, eu gosto muito de deixar o fim de semana mais livre entre aspas. Assim, eu sei o que eu quero, que tipo de conteúdo eu quero colocar no fim de semana, mas às vezes eu deixo espaço para eu poder postar alguma coisa que surgiu ali e ser mais espontânea.
Então, ali no meio da semana é onde fica mais fechado, assim, né? De segunda a sexta. É onde eu sei que eu quero produzir aqueles conteúdos. Então, um dia eu tiro para olhar para o macro e definir os temas. Não é sentar e produzir o conteúdo. Então, eu olho para o macro, defino os temas, porque isso está relacionado ao meu objetivo do mês. Então, eu defino todos os temas. Hoje, o que tem funcionado para mim? Pegar um bloco da minha semana, que normalmente para mim funciona melhor no fim de semana, uma manhã de sábado ou uma manhã de domingo, para criar os conteúdos da semana. Então, é de fato criar, né? Fazer as artes, escrever os textos, programar e já deixar tudo pronto para a semana. Então, para mim, hoje o que está funcionando é sentar semanalmente, no máximo quinzenalmente. Eu não vou mais, porque aí eu perderia todo o meu fim de semana e o meu fim de semana também, meus momentos de lazer e de descanso são sagrados. Então, assim, eu prefiro fazer desse jeito. Futuramente eu quero até ser mais eficiente nesse ponto, mas um ponto do planejamento do conteúdo é isso, a gente conseguir entender a nossa rotina, né? Então, para mim, hoje, nessa questão do planejamento e criação, Bruno, funciona assim. Um dia do mês eu olhar para tudo ali, colocar os temas, e ali pegar um bloco do meu fim de semana para poder, de fato, sentar e criar e planejar o conteúdo da semana. Como que você faz aí o seu planejamento de conteúdo? Olha, como eu disse, essa questão de produzir de forma estratégica é uma coisa um pouco recente para mim, desde o final do ano passado, assim que eu comecei mais. Então eu comecei a visualizar o meu ano todo, no sentido de assim, ó, em fevereiro eu lancei o guia de leitura. Então assim, em janeiro e fevereiro, como eu sabia que em fevereiro eu ia lançar o guia, então minha produção de conteúdo de janeiro e fevereiro tinha que ser mais voltada a isso. Daí, em abril, eu lancei o pack de resumos, que também tinha a ver com a leitura. Então, a produção de conteúdo tinha que continuar voltada para isso. Daí, eu já estou planejando novos... daí esse mês passado, eu estava planejando a reabertura da minha consultoria. Então, toda a produção de conteúdo era voltada a isso. Daí, agora, eu já estou com novos projetos de lançamento. Como eu mencionei anteriormente, eu estou executando um planner agora. Também tenho uma data para lançar, então já estou produzindo conteúdo assim. Então, primeiro, eu tô visualizando, assim, meus grandes lançamentos, assim, temões que eu precisava tratar. Por exemplo, no final do ano passado, eu fiz uma live de metas. E foi muito legal, assim, muita gente gostou, recebi bastante feedback. Estou pensando, por exemplo, em transformar ela num produto esse ano, porque eu vi que tinha muita gente vendendo Masterclass. Então, eu já sei que no final do ano, por exemplo, eu quero fazer uma antecipação mais legal sobre isso. Então, esse é o macro, sabe, que eu falei lá. Então, é o grande macro mesmo, assim, nossa... É isso aqui. Esse aqui, no meu ano, eu quero fazer esses lançamentos nessas datas aqui, beleza. Daí, eu tenho tudo isso num calendário que eu fiz. E daí, o aplicativo, eu coloquei lá o calendário de janeiro até dezembro. Daí, todas as semanas que vai ter lançamento, eu anotei. Beleza. Daí, uma vez por mês, igual você mencionou, eu pego lá e vejo, tá, qual que é o lançamento mais próximo? Qual que é o tema que eu devia abordar mais aqui? Então, por exemplo, agora eu tô abordando mais a parte do planejamento, porque eu tô mais focada nisso. Então, tô abordando mais gestão de tempo, planejamento, etc. Daí eu tô abordando isso, beleza. Então, daí eu já sei o macro daquele mês, o que eu quero abordar. Eu também sento uma vez por semana para produzir todo o conteúdo da semana. Funciona bem comigo. No máximo duas, porque às vezes, por exemplo, eu produzo post e eu quero gravar o Reels, mas depois que eu já produzo um monte de post, eu tô tão cansada que eu não tenho mais energia pra... Eu não tenho carisma pra gravar o Reels, entendeu? Então eu prefiro deixar pra gravar outro dia. Mas é mais ou menos assim, 2 blocos, assim, na minha semana eu consigo produzir tudo. E eu também vi, também em relação a essa questão estratégica, uma questão de, assim... Lógico, se você está procurando atrair mais gente, então você vai fazer post só de atração, ou você está em semana de lançamento, é mais post de venda. Mas eu estou tentando, no geral, assim, harmonizar alguns dias de post de venda, alguns dias de post de engajamento, alguns dias de atração, para não perder a atração, conseguir trabalhar o meio do funil, né? As pessoas engajarem comigo e conseguir converter também. Então, Tô focada um pouco nisso. E é mais ou menos assim que eu me organizo para planejar conteúdo. Lógico que não é assim, porque parece que ideia é tudo estratégico, que é uma maravilha. O planejamento é incrível, não é assim, né? Também tem ali seus problemas. Às vezes o conteúdo não sai, às vezes eu tenho que mudar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali.
Mas assim, no geral tá funcionando bastante pra mim. Tô sentindo que eu tô seguindo um propósito agora. Sabe que eu falei que antes era, nossa, eu postava tudo só porque tinha que postar? Agora eu tô sentindo que tá tendo um sentido aquilo que eu tô fazendo, sabe? Então eu Sim. organizo mais ou menos assim. Cara, muito legal. Eu me identifico muito com você também, né? Como eu falei, fiquei bastante tempo produzindo sem saber exatamente o porquê. E aí, depois que a gente vira a chavinha, que a gente entende, cara, aí as coisas fluem mais. E aí, o grande quê da questão, né, dessa coisa de, tipo, de encontrar tempo, é a gente encontrar ali na semana, ou no mês que seja, o horário, o bloco de tempo que funciona. E aí é legal, né? Tanto eu como você, a gente falou dessa questão do bloco de tempo, por quê? A gente precisa tirar um momento de foco para isso, né? Então também não adianta muito, né? Eu vou sentar para produzir conteúdo, mas vou fazer aqui aí eu me distraio, aí eu vejo outra coisa. Sim, gente, eu sei que existem vários tipos de pessoas aqui, né? Por exemplo, tem mães que me acompanham. Então, assim, eu jamais vou entender o que é a rotina de uma mãe que tem ali um, dois filhos e que, sim, às vezes ela tá tentando focar e aí vai ter a interrupção do filho, enfim. Então, assim, eu sei que acontece. Por isso que o importante é, tipo, cada um olhar para sua rotina ali entender qual é o momento ali, um, 2 dias da semana. Eu não consigo pegar um bloco de 3 horas. Então, será que você consegue 2 blocos de 1 hora e meia? Mas qual é esse momento que você consegue ficar ali focada para poder sentar e, de fato, criar e produzir, né? Depois de já ter planejado, e aí o fato de criar e produzir. Então, assim, gente, Sim. quando eu finalizo e planejo, já deixo programado os meus posts. Juro pra vocês, assim, eu tiro um espaço da minha cabeça, um peso, assim, eu vou mais tranquila pra fazer tudo. Porque, tipo, eu sei que, por exemplo, os stories é coisa que eu acabo fazendo mais ao vivo. Também tenho ali um backlog, né, de assuntos que eu quero tratar, mas o story acaba sendo mais ao vivo. Então, eu fico muito tranquila, com a mente muito tranquila, sabendo que meus conteúdos vão aparecer ali todos os dias. Às vezes eu até confundo, assim, né? Esqueço. Então, tipo assim, hoje eu tava olhando ali, fazendo story, e aí surgiu o conteúdo. Aí eu olhei e falei, realmente é esse conteúdo que eu postei hoje. Não que isso seja certo, tá? A gente precisa ter esse domínio mesmo do que você tá planejando para saber conciliar. Mas assim, sabe aquela coisa tipo, beleza, o conteúdo rodou, saiu tranquila, e eu tô mais tranquila aqui agora com o meu. Para fazer as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, assim, deixar para produzir o conteúdo no dia que vai postar, ou no meio da semana, ali tudo, realmente vai consumir muito mais tempo, porque a vida tá toda acontecendo ali. Então, é super importante vocês conseguirem encontrar um, 2, 3 blocos que seja, mas que vocês vão tirar de fato para poder produzir esse conteúdo, né? E já deixar programado, gente. Deixem programado lá no Business Suite para vocês ficarem tranquilos aí, não se preocuparem mais com isso. E tem uma outra coisa também, que é em relação a otimizar o tempo, que é a gente conseguir ter um banco de ideias, né? Então, e aí esse banco de ideias, banco de conteúdo, ele também precisa estar ligado a objetivos. Então, a gente sabe, né? Tipo, falando por cima, assim, né? As pessoas têm ali suas dores, suas dúvidas, seus desejos, então os nossos conteúdos, eles precisam estar ligados a isso. Então, se a gente também pegar um dia, né? Pega ali um dia para poder deixar um banco de ideias. Eu tenho isso aqui ali no meu Notion, um banco de ideias que tá ligada, não são ideias aleatórias também, né? Que estão ligadas ao que eu sei que a minha persona precisa, né? Então, ter esse bloco de ideias também é uma forma que funciona para mim, porque nem sempre a gente é criativo, né? Nem sempre a gente tá muito criativo e aí às vezes é só ir lá e pegar nesse bloco de ideias. Eu Você tem faço alguma isso coisa também. aí, assim, acho que já tem, entrando aqui nesse nosso último tópico, você tem algumas coisas, assim, que você faz também, meio que alguns hacks, algumas coisinhas ali que te ajudam também a otimizar o tempo, porque é isso, né? A vida, a rotina nem sempre tá ali favorável. E às vezes a gente precisa pegar e fazer alguns hackzinhos, assim, algumas coisas para otimizar o tempo. Você tem algumas coisas que você utiliza aí no seu dia a dia? Ó, eu vou falar primeiro em relação à produção de conteúdo, algumas coisas que eu faço, depois técnicas para otimizar o tempo no geral, assim. Em relação à produção de conteúdo, eu leio bastante, eu gosto bastante de ler. Todos os livros que eu leio, sempre que surge ideia de conteúdo, eu já anoto. Eu tenho, não sei se vocês usam Trello, meu Trello é cheio de ideia de post. Então, quando eu paro uma vez por semana para produzir o post, ele nunca sai do zero, nunca. Sempre sai de alguma ideia que já está lá. Então, eu tenho ideia, por exemplo, Bom, de post sobre leitura, ideia de post sobre metas, ideia de post sobre
planejamento, então eu só tiro de lá e faço no Canva, melhoro o texto, dou uma repaginada, mas a ideia já tá lá. Eu acho legal também ver, por exemplo, inspiração, mesmo igual a Laís estava falando, né? Até mesmo de outras pessoas no Instagram, pode ser do seu nicho, de outro nicho, filme que você assiste, série. Então, assim, isso acho que é bem legal, porque, meu, você sentar e falar, agora eu vou ter uma ideia, você não vai ter uma ideia. Não Não vai. vai vir na sua cabeça. Assim, eu não me considero uma pessoa criativa, por isso que eu me planejo e me organizo. Porque se eu precisar da inspiração divina para fazer, não vai acontecer. Então, eu E deixo esse é essa um dica. erro das pessoas, né? É, De achar que, tipo assim, eu não, se eu sentar aqui e não vem nenhuma ideia, eu não sou criativo. Cara, tem seres iluminados aí, artistas que conseguem vir com essa inspiração. Mas para nós, meros mortais, a criatividade ela surge de outro jeito, que é esse aí que você tá falando, por exemplo. mas, no geral, a maioria das pessoas que são criativas, eu percebo, elas pegam coisa de um lugar, adaptam em outro e viram um negócio É isso. revolucionário. É É basicamente isso. isso. Então, a gente ter esse repertório de, enfim, ler, estudar, filme, qualquer coisa. Na verdade, coisas muito simples, como assistir uma série, assistir um filme. E conseguir ter esse olhar mais atento, a gente consegue, né, pegar mais. Então, isso me ajuda bastante na produção de conteúdo. Outra coisa, eu pensei nisso enquanto você estava falando, para você que, por exemplo, vai produzir conteúdo hoje para postar hoje, eu deixo uma recomendação, não sei se a Leisa vai concordar comigo, mas acho que eu faria isso. Eu ficaria uma semana sem postar nada e essa semana eu planejaria tudo da semana que vem. Então eu faria tudo para semana que vem. Porque daí na semana que vem você faz para outra semana. E assim sucessivamente. Assim Sim, você fica com mais tempo e calma para você fazer tudo. Então é melhor você não postar do que postar qualquer coisa. Porque no fim, se você postar sim. qualquer coisa, não vai trazer resultado. Então, deixa aí essa dica também que é legal. E sobre a gestão do tempo daí, hacks de gestão do tempo. Vou trazer dois aqui que são. Um é meio óbvio, o outro eu acho que é bem conhecido, mas não sei se todo mundo conhece. Eu vi que a Laís usou esses dias, eu vi no story dela que ela estava usando, que é o Pomodoro. Eu gosto Sim, muito eu dessa amo. técnica, é muito boa. E basicamente você divide o seu tempo em blocos, como a Laís comentou, só que são blocos pré-definidos do Pomodoro. Então, o Pomodoro em si, você define um bloco de 25 minutos de atenção plena, descansa 5. 25 minutos, descansa 5. Você repete isso 4 vezes e no final você descansa 20. E por que que ele é assim tão bom? Porque, 25 minutos você consegue ficar 25 minutos ali, parado. Tipo, ninguém vai ter uma ligação urgente que você não possa esperar 25 minutos para atender. Ou uma mensagem que você não possa esperar 25 minutos para responder. Ou, de repente, você consegue deixar, se você é mãe, você consegue deixar seu filho assistindo um desenho por 25 minutos, entendeu? Então, assim, é um tempo bem ok para você conseguir ficar focada. E é muito legal porque quando você consegue ficar focada, você consegue produzir melhor, né? Porque se você sempre ficar preocupado com outra coisa, pensando em outra coisa, todas as vezes que você tira seu foco dali e tenta voltar, você perde um tempo, assim, muito grande. E aí entra o segundo hack, que é muito óbvio, mas assim, a gente não faz. É óbvio, mas a gente não faz. Se você estiver fazendo alguma coisa focada, não fique com o seu celular perto de você. Ou use ele o menos possível. Se você puder não abrir ele, melhor. Se você puder deixar ele no outro cômodo, deixe. Fechado numa gaveta que você não consiga. Porque assim, se o celular tá na sua mão, você vai pegar ele. É uma coisa meio automática. Tá Sim. ali, você vai Isso pegar. acontece muito comigo. Exato. Exato. Por isso que o segredo é você deixar num lugar difícil de pegar. Porque se você tiver que levantar para ir lá no outro quarto para pegar o celular, você vai precisar muito do celular para você fazer isso. Porque olha a preguiça que dá você levantar e ir lá. Você tem que precisar do celular, senão você não vai fazer isso. Então eu deixo essa dica. Eu sei que muitas vezes quando a gente está produzindo conteúdo, a gente precisa do celular. E ok, né? Daí tudo bem, a gente deixa, tente tirar as notificações, então, tente, não sei, fazer alguma coisa que não te tire. Porque todas as vezes que a gente pega o celular, o problema é o seguinte: a gente entra no Instagram para ver aquele post inspiração. Só que daí a gente entrou no Instagram, é o buraco negro, entendeu? A gente viu, Uhum. a nossa blogueira preferida postou um story, você já viu, e daí você já viu mais um outro, e daí você entrou no Reels e foi ver, passou 15 minutos e você não fez nada, e você ainda não entrou no post de inspiração que você queria, entendeu? Então, pra mim, esses são os dois hacks, assim, principais. Eu sei que são bastante óbvios, mas vale, assim, ressaltar, porque faz muita diferença. Nossa, é isso. E uma coisa que eu venho falando também no meu
Instagram o óbvio precisa ser dito. Sim. O que é óbvio pra mim não é óbvio pra todo mundo. Então, assim, essa coisa do celular, como eu te falei, o celular é um ponto de distração muito forte pra mim. Eu sempre tenho que estar ali me policiando e tal pra conseguir, de fato, ficar focada ali naquele tempo que eu coloquei. E eu uso muito Pomodoro, assim, não uso muito, assim, com frequência. Eu uso ele quando cara, eu sei que eu tô distraída, mas eu preciso, tipo, ter um gás ali de foco total, e aí eu coloco o Pomodoro. Então, é um recurso que eu utilizo, assim, quando eu realmente preciso, assim, cara, eu preciso focar aqui e não quero ter distração. Então, é muito bom, uma dica muito boa. Eu vou trazer aqui também o que eu uso também de hack, né? Então, isso que a Bruna falou, né? Que você falou de ter esses posts, essas ideias anteriormente, mas também se inspirar em outras pessoas. Então, por exemplo, isso não existe você, na hora que você está parada, que você senta para planejar o conteúdo, de você olhar e lá no Instagram buscar uma inspiração. Não deve ser assim. Essa inspiração você tem que estar ali até nesses momentos de ócio ativo, né? Você tá ali olhando no Instagram, rolando, vai salvando. Tem uma pastinha onde você direciona, copia aquele post, manda lá, eu já copiei, isso aqui dá para ser feito dessa maneira. Então, assim, não deixe para buscar inspirações na hora que você vai planejar, porque aí vai ser muito difícil, você não vai conseguir ou você vai se perder lá no mundo do Instagram. Então, a primeira coisa que vem muito ali até do livro, né? Que eu não li, tá, gente? Vou ser honesta, eu não li o livro Roube como Artista. Mas tem livros que são tão falados que você acaba pegando o principal ali do livro, né? Então, assim, a ideia principal. É um livro aí que eu tenho que ler, né? Que eu acho que é dessas listas tem que eu acho que é muito bom, tá na lista. Mas, enfim, não li, mas eu entendo a ideia principal. Que é roubar como artista, que é bem que você falou ali da criatividade. Que é, tipo, você pegar uma ideia aqui, adaptar ela para sua realidade, para o seu formato e pronto, vira algo revolucionário. Eu até mostrei esses dias no meu Instagram um exemplo de post que eu fiz isso. Eu peguei, fui lá em uma pessoa que fez um post que foi muito legal, adaptei para o meu nicho e funcionou muito bem. Então, uma das coisas é isso, né? Você modular pessoas que não precisa ser do seu nicho. Podem ser pessoas de outros nichos também, e aí você adaptar aquele post para o seu formato. Uma outra coisa é utilizar o tão conhecido aí chat GPT também, gente. Desde que surgiu o chat GPT, eu fui testando, eu fui entendendo, e eu encontrei ali a maneira que funciona para mim. Então, assim, o chat GPT, se você souber utilizar da maneira certa, ele pode ser um ótimo hack aí para te ajudar. Então, por exemplo, às vezes eu consigo, tipo, eu criei um post, fiz ali o texto, fiz o design, fiz tudo. Aí eu tô com um pouco assim, pô, tô com dificuldade de pensar nessa legenda. E aí eu vou lá, eu jogo pro chat GPT, eu criei um post assim, assim, assado, os prompts, né, que as pessoas colocam. Na verdade, eu coloco, olha, eu sou analista de perfil de Instagram, falo para mulheres que têm infoprodutos, consultoria. Eu criei um post assim, assim, assado, com todas essas características. Escreva uma legenda que deve ser dessa maneira. E aí o chat GPT vai e me traz. Então, assim, o grande erro, né, de pessoas que vão usar o chat GPT é tipo, escreva uma legenda para um post sobre tal coisa. E aí vai vir uma coisa muito genérica. Mas eu utilizo ali de uma maneira que, tipo, tem a ver, que esteja contextualizado. Então, o chat GPT, ele me acompanha aí na minha produção de conteúdo. E é um ótimo hack para otimizar tempo também. Eu adorei essa dica porque eu nunca usei, viu? Nunca usei ChatGPT. Use! Menina, já tem até agora em aplicativo. Eu sei que tem para iOS, não sei se já tem para Android. E aí é muito mais fácil, porque antes eu abro até bastante no computador. Mas agora eu já pego ali no celular e faço. Então, assim, depois vamos até trocar mais ideia aí no direct para falar sobre isso, porque me ajuda muito. E é aquilo. E aí você pode pegar no ponto que você tem dificuldade. Ou no ponto que naquele momento você não está conseguindo pensar. Porque pensa, vamos supor um post carrossel, que você já ali pensou, você vai criar os textos dos 10 slides, você vai criar o seu design, muita gente, né, cria o design, o texto, você vai pensar ali no objetivo, aí tem o último passo, putz, ainda tem a legenda. Às vezes, realmente, a sua mente dá uma cansada ali, né? Então, você pode, por exemplo, pegar e utilizar o ChatGPT para fazer isso. Mas o que é mais importante? Você saber dar os comandos certos para ele. Então, se você fizer algo muito genérico, não vai. E você também precisa saber ler. Tipo assim, pô, às vezes o ChatGPT traz um negócio para mim que eu falo, nada a ver isso. Não, aí você tem que ir melhorando. Então, é isso. Então, tanto o ChatGPT como o Roube como artista, para que você consiga ali modular outras pessoas, né, e adaptar. Então, além de tudo que a gente falou, né, se você fizer tudo certo,
ter as suas metas, ter o seu planejamento, executar, aí sim os hacks fazem sentido. Porque também se você não tiver tudo isso pronto, né? O feijão com arroz, aí beleza, não vai adiantar muita coisa você utilizar os hacks, né? Nossa, sim, muito legal. Adorei a Boa. dica do chat GPT, viu? Já Sim. vou começar a usar. Vamos trocar mais ideia. Bom, vou até já indo aqui para o nosso encerramento e agradecendo a Bruna pela presença aqui pela live. Adorei o papo, gostei demais, assim, aprendi coisas já também. Você falou aí do chat GPT e uma coisa que eu não comentei, né? Quando você falou de olhar para o macro do ano e pensando nos lançamentos, é uma coisa que eu preciso melhorar também. Então, isso é uma coisa que eu vou aplicar. E adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, Bruna. Muito obrigada. Vou deixar você também aí deixar seus contatos, falar um pouquinho sobre o seu serviço. Ah, eu adorei muito a oportunidade. A gente já tem que fazer mais, viu, Laís? Porque eu adorei, a gente já pode fazer mais parcerias, que eu adorei mesmo. Para quem quiser me encontrar, né, meu arroba é o _Brunalice no Instagram e na Rede Vizinha, também tem um perfil na Rede Vizinha. Eu também tenho um canal no YouTube, que é Brunalice. E eu já mencionei anteriormente, eu também tenho uma consultoria de planejamento pessoal, que pode te ajudar a criar mais tempo na sua rotina para você conseguir dar conta daquilo que realmente importa e conseguir tirar seus projetos do papel, alcançando os resultados que você deseja sem perder o equilíbrio. Ela é focada no planejamento em si, assim, da criação de rotina, em você conseguir inserir, por exemplo, a produção de conteúdo na sua rotina ou qualquer outra coisa que você queira, né? Então, é nisso que é voltada. Eu abro a agenda da minha consultoria uma vez por mês. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, Laís. Adorei, adorei. Ai, adorei o papo também. Gente, vão lá, sigam a Bruna. E para quem também veio aqui do perfil da Bruna, né? Aqui meu perfil Laís Brandão NP, lá na Rede Vizinha também o mesmo usuário. E hoje, né, eu tenho a minha consultoria em análise de perfil, que é, como eu falei no início também, né, uma consultoria onde eu te guio a estruturar o seu perfil ali, fazendo um raio-x do início ao fim, passando por todos os pontos estratégicos para deixar ele atrativo e trazendo estratégias bem direcionadas para o seu nicho. Então, assim, não é nada de análise genérica. Eu consegui olhar, te ouvir muito na consultoria para entender o que faz sentido e sair dali com um perfil muito mais organizado, mais atrativo e te ajudar a se conectar aí com a sua audiência. Então, me acompanhem lá também, me sigam e lá na minha bio tem um link para você acessar e agendar sua consultoria também. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Bruna. Adorei. Vou salvar a live aqui, já vai ficar aqui no meu perfil. Então, quem chegou depois, quem não conseguiu ver tudo, vai conseguir. A Elô mandou ali que adorou, fico feliz também. Boa. Muito bom. Beijão. Obrigada, Laís. Beijo, boa Obrigada, noite, Bruna. gente. Até mais. Tchau, tchau.